boa noite pra todo mundo, ou bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Eu sempre faço a live, mas sempre fica salvo aqui no IGTV e fica salvo também no YouTube. Então, bom, pra você que tá vendo a primeira vez, eu sempre explico. A gente tá fazendo uma série de estudos bíblicos, são 28 estudos. E a gente tá no 5º estudo, né? Ainda falta alguns. Então, se você chegou aqui hoje e quiser acompanhar a gente, é toda sexta-feira, 8 horas da noite, eu faço a live, mas eu sempre deixo salvo no meu Instagram. Então, se você for lá no Instagram, tem todos os estudos, né? Desde o primeiro até agora. E eu vou colocar os posteriores também, ok? O Michael entrou. Tudo bem, Michael? Bom, vou esperar um pouquinho aqui, uns 2 minutinhos, para ver o pessoal aí, se eles vão entrar por agora. Eu sempre gosto de avisar durante a semana e um pouquinho antes. Essa semana eu só avisei na quinta, não deu para avisar com muita antecedência, né? Que bom, Michael, que tá tudo bem. Mas é assim, a gente vai continuar, né, os nossos estudos. E se você quiser também, de repente, conversar de Bíblia com algum amigo, tem os temas lá, eu deixo todos eles salvos, aí você pode, de repente, pedir seu amigo para assistir, né? Aqui não tem como a gente colocar todos os versículos a respeito do assunto que a gente estuda, né? Porque são muitos. E aí fica muito grande o vídeo e na correria da vida eu acredito que ninguém vai ter paciência de assistir um vídeo tão grande, né? Então eu tento, assim, minimizar ao máximo, né? Lógico que dá pra você aprofundar mais, né? De repente, se você tiver interesse de aprofundar em algum assunto dos que a gente fala aqui, você pode me acionar ali no direct, né? Que aí a gente pode conversar mais a respeito, tá bom? Então, sem mais delongas, pra não ficar grande, a gente vai orar como a gente sempre faz e a gente vai iniciar o assunto de hoje, tá bom? Então oremos. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigada pelas nossas vidas, obrigada pela vida dos meus amigos que estão aqui comigo assistindo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por nossas famílias também. E te agradecemos porque tem conduzido este mundo, mesmo com tanta dificuldade que a gente tem passado. Nós agora vamos estudar mais um pouquinho da Tua Palavra. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que a nossa mente possa entender e o nosso coração possa aceitar. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né, gente? Começar. O assunto de hoje a gente vai falar sobre salvação, né? Sobre a salvação em Cristo Jesus. Como que elas acontecem. Mas antes disso, eu sempre trago alguns exemplos pra gente introduzir o assunto e eu trouxe umas figurinhas aqui pra mostrar pra vocês. O Arilson entrou, meu chefe. Ai, que honra. Meu ex-chefe. Então aqui, pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito de animais, né? E aí, pra esse assunto aqui, eu falei assim, eu vou dar um exemplo falando sobre animais, porque, gente, olha a situação que tava esse cachorrinho quando foi resgatado e olha como ele ficou depois. Então, assim, tem que ter amor envolvido pra isso acontecer, né? Tem que ter amor. Esse animal precisava de alguém pra salvá-lo, ele precisava passar por um resgate, né? E isso aconteceu com ele. Eu trouxe um outro aqui também, é um gatinho, mesma situação. Um animal muito debilitado, né? Alguns eles são encontrados assim, à beira da morte e as pessoas conseguem cuidar, dar amor, carinho, dar os cuidados necessários até eles ficarem bem, né? E olha a diferença, gente, que ele ficou depois. Ele ficou lindo, né? Trouxe outro exemplo aqui. Esse animal, ele tava com uma sarna gravíssima, né? Além de outros problemas internos, né? Porque o que a gente tá vendo é a parte externa.
mas problema, anemia e outras coisas que vai para aí, infecção, né? E olha só como é que é o cuidado, né, do ser humano quando ele se dispõe a amar, quando ele se dispõe a cuidar, ele consegue salvar, né? Consegue salvar os animais. Ó, eu trouxe um último exemplo aqui para vocês verem. Olha como é que tava esse cachorrinho também. Esse cachorrinho também tava com a doença, né, erniquiose, que é a doença do carrapato. Para quem tem bichinho de estimação sabe que ela é bem grave, né? Tava com anemia profunda, ele mal levantava, não latia, ele mal comia também. Os olhinhos dele estavam todos brancos, assim, por causa da doença, parecia até que ele era cego. As unhas enormes, que parecia que era um cachorro que não estava andando na rua, né? Bem debilitado. Aqui foi no processo do resgate dele. Aqui ele já estava tosado, né? Tirou todos... Carrapato e pulga tava lotado, né? Mas assim, o rostinho dele ainda tava todo machucado, enfim. E aqui é esse mesmo cachorrinho hoje. Olha que lindo que ele ficou, né? Que diferença, né? Então, esse é o meu cachorrinho, tá, gente? O meu cachorrinho. Acabou que eu fiquei com ele. Não era a minha intenção. A minha intenção era cuidar dele e entregar pra alguém cuidar e ele ser feliz em uma família responsável, né? Mas acabou que eu fiquei com ele, né? E ele tá com a gente aqui desde março desse ano. Eu fiquei com ele, resgatei ele em março, numa sexta-feira 13, na segunda-feira começou a pandemia. Mas assim, a gente é muito feliz com ele. Então assim, da mesma forma que a gente, ser humano, pecador, né? A gente vê essa necessidade que o mundo tem, né? As pessoas têm de um resgate, realmente de uma salvação. Deus viu que a gente precisava disso. Quando Adão pecou, Deus falou que a terra seria maldita por causa dele. Que ele ia envelhecer, né? Ia comer do suor do trabalho dele e que ele ia morrer um dia. Então, a gente como ser humano, através de Adão, a gente ficou numa condição de alguém que precisava de um resgate. E esse resgate, graças a Deus, foi providenciado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, como sempre, eu não gosto de comentar muito, porque eu acho que a Bíblia, ela mesma fala, ela se explica a todos nós, né? A gente vai começar a ler versículo, tá bom? Então, se você tiver sua Bíblia aí e quiser ler nela... Pode pegar que a gente vai ler o primeiro versículo aqui, que fica em Romanos 6, 23. Ah, o Salles entrou, tudo bem, Salles? Ângela, que saudade de você. Romanos 6, 23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse texto aqui deixa muito claro pra gente que o salário do pecado é morte. Então se a gente pecou, se Adão pecou, certamente a gente morre. E é isso que acontece, a gente sabe disso, né? Quando a gente nasce aqui nesse mundo, na verdade a gente já entra num processo de morte. Porque você vai envelhecendo e vai morrer. Se for uma morte natural, né? A não ser que alguém te... atente contra a sua vida e você morra de outra forma. Mas assim, se o salário do pecado é a morte, então certeza que vamos morrer. Se a gente vai morrer, a gente precisa de um resgate, a gente precisa de alguém para nos dar uma oportunidade de escolher a vida. E isso aconteceu, graças a Deus, né? Bom, poxa, a gente pode pensar assim, mas só Adão que pecou, né? Adão e Eva que pecaram, eles... Podia ser assim, o pecado e a morte, no caso, que é a condenação do pecado, recair só sobre eles, né? Vamos ler Romanos 3, 23. E aqui diz o seguinte, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, gente, esse texto tá bem claro, né? Não é só Adão que pecou, todos nós pecamos, né? Inclusive, a gente vai ler um texto aqui
o salmista fala que em pecado a mãe dele o concebeu, né? Então a gente já nasce pecador aqui nesse mundo. Não tem ninguém nasce santo, né? Tem alguns pensamentos aí, alguns pensadores que falam que a gente nasce bom, a gente nasce com a índole boa, e dependendo do meio que a gente vive, a gente vai modificar, né, a nossa forma de lidar com as coisas pro bem ou pro mal. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a gente já nasce no pecado, né? A gente já nasce ruim, com a natureza ruim, infelizmente. Vamos ler aqui Salmo 51, verso 5. 51, verso 5. Oi, Júnior, Cleide, Cristina, Dailon, como é que vocês estão? Então, Salmo 51, verso 5 fala o seguinte: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe, que foi o que eu acabei de falar aqui, né? A gente já nasce pecador, a gente não nasce uma pessoa limpa, pura, e depois o pecado atinge a gente. Não, a gente já nasce no pecado, né? Jeremias 17, verso 9. Vamos lá. 17, verso 9. Diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é... peraí, gente, que às vezes quando eu coloco o texto aqui, ele fica muito baixo para mim ler, porque fica com os nomezinhos em cima, tá? Mas eu vou abrir minha Bíblia aqui para ler para vocês. Com certeza vocês já leram o texto aí, né? E eu vou ler aqui, só um minutinho. Então vamos lá, Jeremias 17, verso 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então aqui, mais uma vez, afirmando que o nosso coração é enganoso. E, olha só, incurável. Incurável. A gente não consegue... Existe um outro texto na Bíblia que fala bem assim, ó. Consegue o etíope mudar a cor da pele dele? Não consegue. Se você nasceu branco, você não consegue mudar a cor da sua pele. Se você nasceu negro, você não consegue mudar a cor da sua pele. Moreno, qualquer cor. Você não consegue mudar a cor da sua pele. Isso é uma coisa que é impossível para você. Então, o nosso coração é a mesma coisa. A gente não consegue mudar ele. Sozinhos, não, a gente não consegue. Mas a gente vai ter um apoio, se a gente quiser, para transformar esse coração. E esse apoio vem de Deus. E a gente vai ler sobre isso também, tá? Romanos 7, verso 19. Romanos 7, verso 19. Deixa eu achar aqui. Achei. Então, esse texto aqui... Oi, Sibeli, tudo bem, meu bem? Esse texto aqui diz o seguinte: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Isso aqui quem falou foi Paulo. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E o mal que ele não quer fazer, é esse que ele faz. Você já pensou isso também? Que às vezes a gente quer tanto acertar, a gente quer fazer as coisas certinhas e tal, e a gente acaba fazendo o contrário, a gente acaba fazendo o que a gente não quer fazer. A nossa natureza, ela é ruim. A nossa natureza, ela é tendenciosa para o pecado. Então, por isso que às vezes a gente quer fazer o bem e a gente não consegue. A gente acaba fazendo o mal, por conta dessa tendenciosidade, né, da nossa natureza pecaminosa, né?
Mas tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é quando você olha só para o homem, para a capacidade do ser humano individualmente, né? Eu não consigo fazer o bem. Porém, se eu tiver uma ligação, uma comunhão com Deus, tem uma mudança nisso aí, tá bom? Vamos ler 1 Coríntios 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Aqui. Opa, aqui. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios 2, 14. Aí fala o seguinte: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Sabe, quando a gente escolhe estar do lado de Deus e não viver mais nessa natureza pecaminosa, né? Insistentemente fazendo mal, insistentemente buscando fazer sempre a minha vontade, os meus próprios, realizar os meus prazeres. E quando eu sou uma pessoa focada em mim, né? E focada em viver a minha vida. Eu ia falar promíscua, gente. Mas assim, não precisa ser uma vida promíscua, né? Porque tem gente que faz o bem para as pessoas, mas são pessoas que não estão nem aí para a questão de Deus, entendeu? Elas fazem bem, mas estão nem aí para Deus. Acham que são merecedoras de alguma coisa porque fazem o bem. Mas as coisas de Deus, elas são, para o mundo, são loucura, né? A gente vive num mundo tão secularizado. Tanto que quando você, por exemplo, você cria filhos para eles casarem virgens, para eles fazerem tudo certinho, parece que as pessoas não acreditam que é possível um casamento ser conduzido da forma correta, da forma como Deus pede, né? Eles acham que não, que eles têm que provar das coisas antes para depois casar, se casar, ou então ficam, né, muito tempo juntos ali e depois, sei lá, 40, 30 anos casam na igreja como se isso fosse correto. E não é, gente, não é. Pra gente que é cristão, não é? Quando você encontra um dinheiro que você vai devolver, tem gente que acha que isso é porque você é burro, né? Nunca eles vão falar que é porque você é honesto. Porque você não é esperto e tal. Então tem coisas que para as pessoas que não são firmadas na fé, para elas é loucura. Mas para os que estão em Deus, essas coisas não são loucuras, né? São discernidas através do Espírito Santo de Deus. Inclusive, para nós é super normal. O que eu acho normal é quando vai na contramão de Deus. Engraçado, né? Às vezes eu fico até numa roda de conversa que todo mundo se dá bem, todo mundo comenta, e todo mundo é incluído no grupo porque tem o mesmo pensamento. Pensamento que não é o meu. E eu acho até meio assim, caracas. Eu fico pensando, as pessoas pensam, pra eles é normal, mas pra mim é normal. Então, assim, são coisas que realmente, se você não estiver ligado a Deus, elas não vão ser discernidas, né? A carne e o espírito são duas coisas que lutam constantemente uma contra a outra. Constantemente. Vamos ler agora Romanos 8, 22. Deixa eu achar aqui, encontrei. Romanos 8, 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Então, esse texto aqui, eu tirei ele para fazer a seguinte aplicação. Depois que o homem pecou, não somente ele sofre, não somente ele está entregue ao pecado e aos malefícios que o pecado causa, né? Toda a criação também. Quando a gente estudou, né, como é que Deus criou o mundo e tal, como foi a queda, como que aconteceu o mal, a gente estudou em outros estudos. Se você não viu, depois dá uma olhadinha lá nos vídeos do IGTV que eu deixei salvo. Mas assim, quando o homem pecou, Deus falou pra ele, a terra é maldita por causa do homem. E esse texto aqui, quando fala que toda a criação geme e padece como em dores de parto,
É porque o planeta, tudo que Deus criou, foi corrompido pelo pecado e tá pagando por um preço que, inclusive, não foi culpa deles. Foi culpa de Adão e Eva, né? E assim, a gente clama por um Salvador. Não somente nós, seres humanos, mas todo o planeta, toda a criação de Deus está clamando por um Salvador. E não pode ser outra pessoa a não ser Jesus Cristo, que foi o próprio Criador. Ele criou, é Ele quem pode fazer o resgate, é Ele o único que pode nos salvar, né? Vamos ler então qual foi a providência que Deus tomou em relação a esse clamor, né, de salvação, que inclusive a gente não tinha feito, mas Deus já tinha providenciado. Vamos ver aqui em João. Esse versículo é muito conhecido. Muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu falar dele. Romanos 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha! Deus amou o mundo de tal maneira que ele poderia simplesmente destruir todo mundo. Pecaram, amaldiçoaram o planeta por conta do pecado, vou destruir todo mundo, construo tudo de novo, novos céus, nova terra, outros seres, né? Mas Deus amou tanto Adão e Eva, e amou tanto você e eu hoje, que inclusive nem existíamos ainda, que Deus providenciou um veículo, um meio de salvação. E esse meio foi através da morte de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, né? O unigênito do Pai. E, inclusive, esse versículo aqui tem uma outra coisa importante. Ele fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Jesus veio para todos, mas nem todos serão salvos, infelizmente, né? Primeiro, é preciso crer em Jesus, né? Uma das primeiras coisas. Como é que eu vou ser salvo por alguém que eu nem acredito nele? Não, eu preciso aceitar esse sacrifício, aceitar essa salvação. Então, eu preciso acreditar e crer que Jesus morreu por mim e remiu os meus pecados ali na cruz. Mas é claro, a gente precisa ter atitude em relação a esse sacrifício de Cristo. E a gente vai ler aqui 1 João 1, verso 9. 1 João 1, verso 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, tá vendo? A gente tem que ter uma atitude. Qual é? Confessar os nossos pecados. Pra quem, gente? Pro padre? Não foi ele que morreu por mim lá na cruz. Eu vou confessar meus pecados ao meu irmão? Pode ser, se for pra fazer um pedido de desculpas, né? Claro, posso sim. Mas aqui, prioritariamente, é confessar os nossos pecados a Deus. Por que a Deus? Porque Ele é o único, Ele é o fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E é todos, gente. São todos os meus pecados. São pecados assassino, gente que violentou alguém, a gente que foi muito cruel. Sei lá, pensa o pior bandido aí que você imaginar. Né? A gente teve alguns casos horríveis aí ultimamente, né? Se essa pessoa confessar o pecado dela a Deus, Deus vai perdoá-lo. Deus vai perdoá-lo. Além de perdoar, vai purificar de qualquer injustiça. Tem outro versículo que fala, né? Que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar e deles não se lembra. Às vezes a gente fica lembrando os nossos pecados e Deus já esqueceu, mas a gente que fica lembrando, né? Fica se martirizando por coisas que já passaram. Então a gente precisa confessar e mudar de conduta, né? Tentar não errar mais. Vamos ler Romanos 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
nenhuma condenação. Mas será que isso quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Se não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Que tem gente que pensa assim, né? Então fui lá, aceitei o sacrifício de Jesus, confessei os meus pecados e agora eu tô salvo. E agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Já pensou? Se fosse assim ia ser fácil, né? Eu ia lá, pedia perdão, depois ia chutar o balde e sair fazendo um monte de merda por aí. Mas a gente vai ler um texto aqui, depois que a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então vamos lá. Efésios 2, a gente vai ler versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Vou pegar aqui na minha Bíblia. Efésios 2, 8 e 9. Então aqui, gente, fala o seguinte: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Olha só. Somos salvos pela graça e isso é um dom de Deus, é um dom gratuito. A gente não fez nada para merecer ele, inclusive a gente não merece ele, né? E esse dom não tem como a gente pagar ele, porque assim, tem gente que acha que sendo bonzinho vai alcançar o céu. Ah, uma pessoa muito boa, né? Às vezes morre alguém, é uma pessoa tão boa, com certeza tá no céu. Mas será que ele aceitou o sacrifício de Cristo? Porque o que leva você pro céu é aceitar o sacrifício de Cristo. Esse é o dom da vida gratuitamente que ele nos deu. Não é você fazer isso, fazer aquilo, outro para merecer. Não é. Não se assuste. Mas vai ter gente muito boazinha que não vai estar no céu. Porque se fosse assim, a gente tirava o versículo 8, falando aqui que é do dom de Deus, a questão da salvação, e deixava só o versículo 9, que fala sobre obras. Então, assim, salvação é pela fé e é um dom gratuito que Deus nos deu, independente de obras. Mas eu preciso ter obras? Claro, preciso. Porque se eu amo a Deus, eu vou amar meu próximo. E eu vou querer pro meu próximo o que eu quero pra mim. Né? Então vamos seguir em frente. 1 João 5, verso 2. 1 João 5, verso 12. 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui, gente, é o seguinte. Não existe um outro meio de salvação a não ser através do Filho de Deus. É só Jesus Cristo a nossa porta de salvação. Inclusive, tem um versículo que fala que eis que estou à porta e bato, né? Jesus bate a porta do nosso coração todos os dias porque ele quer salvar a todos. A todos. Então, se você vai para algum lugar, ou se você aceitou algum ensinamento que fala que existe salvação fora de Cristo, você está sendo enganado. Porque conforme a Bíblia, não é assim. Conforme a Bíblia, a gente precisa ter o Filho de Deus. Porque se a gente tem o Filho, a gente tem a vida. Porque quem deu a vida a favor de muitos foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? Então vamos seguir em frente. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Deixa eu abrir aqui na minha. 9, 27. Gente, desculpa, eu tô com rinite, por isso que eu tô coçando o nariz toda hora. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só como aqui caiu por terra aquela questão de você uma vez salvo, salvo para sempre. O próprio Paulo, gente, Paulo, ele viu Cristo, ele foi convertido, não foi por ninguém que saiu pregando para ele, não. Ele viu Jesus, Jesus ensinou para ele, Jesus mostrou a verdade para ele. E depois ele pregou para muitas pessoas, ele pregava, era um cara culto, que pregou para grandes e pequenos. Então, ele mesmo padeceu tanto, sofreu, foi perseguido.
teve que... foi preso, foi mordido de cobra, sofreu um naufrágio, passou um monte de coisas, porque ele defendia a verdade que Cristo tinha mostrado para ele. E mesmo com isso tudo, a comunhão toda que ele tinha, que inclusive tem um versículo que ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para a pessoa falar isso é porque realmente ele estava ligado a Jesus ali, firme e forte, uma pessoa muito madura na sua fé, né? Porém, com tudo isso, Paulo ainda chegou a falar aqui, ó: eu esmurro meu próprio corpo e faço dele escravo, para que depois de não ter pregado para tantos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, como assim uma vez salvo, salvo para sempre? Não, isso não existe, gente. Se isso existisse, Paulo, ele estava salvo e não precisava ficar para quê? Ficar nesse sofrimento aqui de tentar se libertar do pecado, e inclusive ele que fala que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é isso que eu faço. Então, assim, aqui deixa claro que a gente precisa ter uma constante vigilância na nossa vida, na nossa comunhão com Deus todos os dias, para que a gente não peque. E que pra gente também não venha perecer mesmo pregando para outras pessoas, falando de um amor de um Deus tão maravilhoso. A gente não venha cair também, porque isso pode acontecer, né? Se não pudesse acontecer, não estaria na Bíblia, mas pode acontecer. Então a gente precisa ficar atento a isso. Eu vou ler um último versículo aqui. Na verdade, gente, eu vou comentar um aqui que eu não coloquei no slide pra gente ler, mas eu acho um versículo muito importante. Tá em 1 João, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, tá? 1 João 3, verso 4. E aqui fala assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Olha só, a gente sabe que não tem homem que não peque. Todos nós já nascemos, inclusive, pecadores. Mas quando Jesus fala que nós precisamos nascer de novo, a gente precisa ser uma nova criatura e que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, isso quer dizer que a gente não vai ser mais como a gente era antes, ou como alguns eram antes, assim, de pecar e de não estar nem aí e ir em frente com isso sem ter problema, peso na consciência nenhum, né? E achar simplesmente que acreditar em Deus é o suficiente. Porque tem gente que é assim, né? Eu não preciso ir pra igreja, não preciso estudar a Bíblia, não, acredito em Deus, tá bom, né? Continuo lá fazendo o que eu quero, mas não é assim, gente. Aqui diz o seguinte: quem tá em Deus não vive costumeiramente pecando. A gente vigia, a gente tenta errar menos, entendeu? Quando eu amo alguém, que eu sei que esse alguém não gosta que eu faça algumas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mudar. Lógico, às vezes não consigo mudar tudo, mas alguma coisa eu vou tentar mudar. E aí, o que acontece? Eu vou tentar corrigir os meus erros, eu vou confessar os meus pecados a Deus e vou tentar mudar para não pecar mais contra Ele. Porém, como eu sou uma pecadora, nasci pecadora, você nasceu pecador, se um dia eu cair no pecado, de novo, a Bíblia fala que eu tenho um advogado no céu, fiel e justo, para perdoar os meus pecados. Então, a gente precisa ter bem separado isso, né? Não quer dizer que eu não vou ficar pecando toda hora, porque eu sei que Jesus está intercedendo por mim no céu, e aí toda hora que eu pedir perdão, Ele vai me perdoar. Não é assim. Porque se eu continuar fazendo isso, em algum momento o meu coração vai ficar endurecido. E aí eu não vou sentir mais arrependimento pelo pecado. Eu vou talvez sentir um remorso, né? Por conta do medo da punição que eu vou ter, né? Das consequências que eu vou colher. Ou então porque eu não vou estar nem aí pra nada. Eu preciso ter uma mudança de vida e tentar não pecar. Mas, se por um acaso eu pecar, acreditar que Deus perdoou o meu pecado e não vai lembrar mais dele. Então tem essa diferença.
A gente vai ler o último versículo que está lá em Mateus 24, verso 13. 24, verso 13. Que fala assim: aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Entende? Como aqui está falando, se eu continuar firme até o final, eu vou ser salvo? Firme como? Firme em Cristo, firme com a minha fé em Cristo Jesus. Tentando fazer o que Deus quer que eu faça. Se eu perseverar até o final, vou ser salva. Então, mais uma vez, afastando a questão de uma vez salvo para sempre. Isso não existe. Aqui ele está falando, ó, se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. E, gente, não imagine que o jugo, né, é pesado. Não é. O jugo de Cristo é suave. Ele mesmo fala pra gente chegar nele, porque ele é manso e humilde de coração. E a gente precisa fazer uma diferenciação entre Deus e igreja. Gente, Deus é acima. É a tua comunhão, é você pessoalmente. Deus está lá em cima, ele é o primeiro do topo. Depois sim é a igreja. Porque tem gente que confunde muito a igreja com a sua vida com Deus. A igreja, ela existe, ela tá lá para te ajudar, para somar, pra gente ter forças e ajudar uns aos outros na caminhada cristã. Mas a tua intimidade com Deus não vai ser suprida pela igreja. A igreja é uma coisa, ela é importante, mas ela não é o principal. O principal é a tua comunhão com Deus. Então, assim, busque ao Senhor todos os dias, tente estudar mais a Bíblia para você entender, abre o seu coração, sua mente, né? Porque às vezes a gente já veio com uma enxurrada de doutrinas de outro lugar e aí a gente não tem a mente aberta e o coração aberto para receber coisas diferentes, né? Porque a gente tá, preso em igreja, preso em doutrina. A gente tem que estar preso a isso não, a gente precisa estar preso a Deus e a sua palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, a gente estudou já sobre isso, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar estudando na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe todos vocês que entraram aqui, abençoe quem for assistir depois, que a gente possa aceitar essa salvação, confessar os nossos pecados diariamente, tentar mudar e estar com Deus em comunhão com Ele a cada dia, né? E aqui eu faço um pedido para você também. Se Deus te salvou e te mantém vivo, é porque você tem capacidade também de ajudar e de salvar outras pessoas. Tudo que Deus coloca nas suas mãos, você pode ajudar alguém. Tem muitas pessoas precisando, então ajude. Ajude, porque se Deus ama as pessoas, você deve amá-las também. Se Deus ama os animais, você deve amá-los também, não é? Não custa nada, de repente, você põe uma raçãozinha, uma aguinha para um bichinho que tá ali na rua, né? Vamos fazer um pouquinho para melhorar um pouquinho esse mundo, porque a gente precisa que Jesus volte para Ele reinar plenamente e nos dar vitória também. E vida eterna. Para a gente usar ali da árvore da vida. Apesar de que a vida eterna não está na árvore da vida, tá? Está em Deus. A gente vai usar dela, mas a vida eterna está em Deus. Então que Deus te abençoe, cuide de você. Um beijo para vocês e a gente vai orar agora. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Naquele dia, Senhor, que o Senhor foi levado para morrer, uma morte tão terrível, ouvindo tantas blasfêmias e ofensas. Naquele dia que cuspiram em você, naquele dia que colocaram uma coroa de espinhos em você. Naquele dia, Senhor, que furaram os teus pés e as tuas mãos. Naquele dia, Senhor Deus, que te ofereceram vinagre ao invés de água. Naquele dia que mandaram o Senhor descer da cruz, se o Senhor fosse mesmo Filho de Deus, te desafiando. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque não descestes da cruz, porque o Senhor aguentou tudo até o final, porque o Senhor sabia que um dia os teus filhos estariam te buscando em espírito e em verdade, procurando o Senhor em ti, o único que pode nos oferecer
a salvação e a vida eterna. Que o Senhor possa nos presentear, Senhor Deus, com a perseverança, para que a gente continue até o fim e para que a gente seja salvo. Nós choramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Fiquei feliz que muitas pessoas entraram aqui. Então, compartilhe com seus amigos e convida para estudar a Bíblia. A gente não está podendo fazer pessoalmente por causa da pandemia, mas Deus proveu outros meios, né? Um beijo para todo mundo.